Boa noite. Eu sou o Ricardo Fácil. Mais esse domingo a gente vai estar apresentando o Sonar, um novo sistema da URS. E hoje nós vamos estar com as colunas de Barretos, de Janaína, com o Anderson, de Americana, que são do estado de São Paulo, e com o Geraldo, de Conceição do Castelo, que é o estado do Espírito Santo, né? Nós vamos iniciar hoje falando um pouco da situação atual do nosso país, referente à questão política, vinculando com a questão do caos da pandemia aí, que é mundial e vem afetando todos nós, né? Toda a humanidade, vamos dizer assim, né? O que a gente, da URS, da União Revolucionária Social, vem observando com tudo isso é que nós estamos crescendo muito nessa questão das nossas programações, as colunas, as cidades, as pessoas estão se filiando no movimento e está sendo melhor, é uma época triste, né? Muitas pessoas, muitas famílias perdendo os seus entes queridos por causa dessa pandemia, mas a gente vê que em cima desse caos a gente está crescendo a nível de todo o nosso país. Eu estou tendo uma média de 20 ligações e contatos de pessoas que vêm atrás, através das nossas redes sociais, referente a querer entender o Sonar, um novo sistema da URS, e praticamente 80% das pessoas que eu venho conversando, elas estão aderindo ao movimento, estão de forma voluntária, como todos nós somos da URS, principalmente as colunas, em cada cidade, em estados, elas vêm tendo, vamos dizer assim, um aceite das pessoas que têm o conhecimento do que a gente passa referente ao Sonar, o novo sistema da URS. E então eu queria agradecer também, nesse dia 21/6, né, nesse domingo, a todas as colunas, a todos os simpatizantes e a todos os filiados da URS, da União Revolucionária Social, que de forma voluntária vem fazendo o trabalho de formiga, né, e crescente em todo o país. Principalmente eu vejo a questão pelo resultado aqui de cada semana, que a gente vem aumentando as filiações e o crescimento da nossa programação de implantar o Sonar, um novo sistema da URS. Né? Então, eu vou falar, como todos os domingos, referente ao Sonar, um novo sistema da URS. O Sonar, um novo sistema da URS, a partir do momento que, de forma majoritária, a gente tem a maioria no poder legislativo a nível federal de deputados e senadores, a gente transforma, através do pedido de uma nova constituinte, o pedido do Sonar, um novo sistema da URS. E isso acontecendo, o primeiro passo do Sonar é a distribuição de 1/3 da riqueza tributária do nosso país e 1/3 do lucro real líquido das concessões públicas e mistas, sendo que isso se pontua num início de valor de R$ 1.000 por cidadão, maior de 18 anos até o dia da sua morte. E de 0 a 18 anos, 30% desse valor, podendo fazer o saque integral a partir dos 18 anos de idade, maior idade, eles vão poder estar sacando esse valor integralmente. O segundo passo do Sonar é a questão da saúde e da educação. Ela vai ser unificada, o que é público e privado vai se unificar, e o novo sistema vai bancar toda essa estrutura de forma evolutiva, sempre, e o que tiver de
melhor no mundo em termos de saúde e de educação, nós vamos estar implantando nesse novo sistema através do Sonar. A questão de moradia, né? As pessoas, a família, ela só vai pagar um aluguel se ela quiser, porque no sistema novo, no Sonar, as famílias terão essa condição de moradia sem estar podendo, sem estar precisando pagar por isso. Então, é mais um valor que se reduz na vida das famílias do nosso país também. E a compra do primeiro imóvel dessa pessoa, a partir dos seus 18 anos, se ela quiser comprar um imóvel, ela vai poder comprar esse imóvel em parcelas, como hoje o Minha Casa Minha Vida, que é uma referência de financiamento imobiliário para a primeira moradia, mesmo o Minha Casa Minha Vida, ele chega quase a dobrar o valor do bem a partir do momento só de juro, e no nosso sistema não existe juro. Então, é o valor dividido em 30 anos, sem juros, e a questão da infraestrutura também, que envolve o transporte e várias outras situações que também vai ser implantado dessa forma. Então, o transporte, o direito de ir e vir, realmente vai ser cumprido dentro do artigo 5º da nossa Constituição Federal atual, para quem tem interesse de ver como funciona. Esse é o Sonar, né? Isso é 5% do conteúdo programático. As pessoas que são colunas e são filiados no movimento têm conhecimento adicional de como é o Sonar, fora essas questões que nós divulgamos em público, né, nas redes sociais, que é a distribuição e o fim de comércio na questão da saúde e da educação, do transporte e da moradia para o cidadão, tornando aí uma igualdade básica na questão dessa implantação. Agora, em cima disso, vocês têm que pensar o seguinte, né, para inclusive vocês fazerem conta aí na sua casa. Você imagine isso sendo implantado, você não tendo mais que pagar um aluguel, então esse dinheiro ele vai sobrar no caixa da família, você ter aí esses R$ 1.000 mensalmente, independente de qualquer situação, esse dinheiro vai estar disponível todo mês para cada cidadão acima de 18 anos. Então você imagina isso, o que vai acontecer na questão econômica de todo mundo. O que acontece na economia são situações históricas que não tem no mundo. A questão da erradicação da fome, a questão do fim do assistencialismo, porque você gera uma independência financeira para o ser humano, desde a hora que ele nasce até a sua morte. Então você imagina os efeitos disso a curto prazo. Curto prazo que eu falo é de um mês para o outro, né? Então a economia, ela praticamente, ela tem um avanço em termos de PIB nesse primeiro ano em torno de 30%, só com essa alteração. Então, isso de ano em ano você vai tendo uma expansão de PIB de 20 a 35% dentro do Sonar, um novo sistema da URS. Então é isso, né? Agora eu vou começar a passar para as nossas colunas, né, para falar um pouco aí de cada cidade, se apresentar para vocês conhecerem e também estarem participando aí na cidade de vocês com as nossas colunas, né? Um minuto. Geraldo. Vamos lá, Geraldo. Vamos lá, Geraldo? Sim. Então, meu nome é Geraldo Basílio, sou aqui da cidade de Conceição do Castelo, estado do Espírito Santo, região sudeste do Brasil. Então, hoje eu trago pelo menos uma pergunta, né, de muitas pessoas aqui que queriam ouvir isso ao vivo, né, que eu vou estar perguntando ao comendador agora, sobre os efeitos do sonar para os produtores, né, que tem mão de obra
sabe, no cultivo, por exemplo, aqui em boa parte cultivo do café, né? Então, os efeitos do sonar nessa questão. Bom, Geraldo, e a todos aí que vão ouvir essa situação é o seguinte: o sonar na questão dessa distribuição, muitas pessoas não só do A tela retorna. só um minuto, beleza. Não só nessa situação do produtor, né, na parte do agronegócio, todos ficam com dúvidas na questão de como vai funcionar a mão de obra, sendo que a gente vai estabilizar através desses R$ 1.000 para as pessoas, e as pessoas, numa parte, vão se acomodar, porque vão ter os R$ 1.000, então eu não preciso trabalhar, porque eu tenho os R$ 1.000, então eu vou ficar em casa. Como que vai funcionar? O sonar, com certeza, o efeito a nível de, de positivo em toda a situação que a gente vive hoje, a nível de sistema, ele é muito mais positivo do que negativo, né? Efeitos da questão de isso sendo implantado para as pessoas, o que não vai ser simples a pessoa ter acesso a esses R$ 1.000. Existe todo um procedimento que o Sonar, através das casas da URS, vocês como colunas, vão ter que, exatamente, eles, é como eu falo, Sonar de 6 em 6 meses, as pessoas que estão beneficiadas do sistema novo, elas têm que ter um contato semestral com as colunas da URS em todo o território nacional. E existem, a programação de ter esse benefício é de um novo sistema que todo mundo tem que começar a fazer parte. Existem regras. A pessoa não vai trabalhar se ela tiver algum problema que impeça ela de trabalhar. Então, nós vamos trabalhar toda essa questão também de monitoramento, de utilização de mão de obra laboral, né? De mão de obra laboral. Então, o pessoal que geralmente são os gestores e as pessoas, os empresários, os investidores, né, eles têm que entender que muitos já entendem o efeito de você jogar esses R$ 1.000 na economia de forma isenta a todos. Você tem um impulso na economia que essas pessoas que vão estar recebendo isso, ela vai usar para melhorar a condição de se alimentar e melhorar a condição dela de subsistência, de se vestir, de se alimentar. Então, todo esse mercado, ele vai ter uma expansão de consumo que vai ter que se preparar também para isso, porque a gente vai ter no início do sonar implantado, para você ter uma ideia, você vai ter escassez em algumas situações a nível de consumo, porque você vai jogar uma condição de a pessoa se alimentar praticamente dobrada, você dobra o consumo. E hoje a questão do agronegócio, para vocês terem uma ideia, ele é responsável hoje por um quarto da alimentação da humanidade sai do Brasil. Então, na verdade, a nossa estrutura de agro, ela é ainda pequena, pra você ter uma ideia, ela vai ter que ser expandida. E para isso vai ter que ter mais trabalhador, entendeu? Então, e o sonar, ele praticamente dobra a capacidade de emprego, porque a gente diminui horas de trabalho, né? Então as pessoas não vão mais trabalhar 8 horas, vão trabalhar 4. Se eu quebro na metade o horário, e a gente fala isso faz tempo, hein? E estão fazendo isso agora por causa da pandemia, estão cortando tudo pela metade, né? São pessoas que estão tendo que trabalhar 4 horas e está tendo que ser assim, por questão da pandemia. Nós já falamos isso há muito tempo, porque a gente visa uma evolução do ser humano a nível do quê?
a nível de aproveitar a vida. E, com certeza, aproveitar a vida não é trabalhar 8, 10 horas por dia, né? É você estar com a sua família, Exatamente. você ter uma condição de aproveitar Lazer. toda, exatamente. Então, a nossa visão ela já tem essa situação. Então, a questão, Geraldo, para tirar essa situação, com certeza os investidores, os empresários, eles vão ser extremamente cuidados pelo novo sistema. Nós vamos trabalhar nessa parte. É como eu falei, as pessoas que têm afiliação conosco têm mais informação referente a isso. Então, se filiem ao nosso movimento, vocês vão ter mais informação, porque tem informação que a gente não pode passar aleatoriamente para qualquer um, né? A gente passa para as pessoas, para as colunas, para as pessoas que estão no movimento, para poder ter acesso, porque querendo ou não, quando a gente fala de um novo sistema, a gente às vezes está atacando o estado atual, às vezes achando que a gente está com visão antidemocrática, e não é isso, na verdade, né? A gente, pelo contrário, todas as bases do Sonar, eles são praticamente desenhados dentro do artigo 5º da Constituição Social, mais nada. O resto é evolutivo, não tem livro nenhum, não tem registro na história, o que a gente quer implantar através do Sonar. Mas grande parte da implantação do Sonar está no artigo 5º da Constituição. A gente vai fazer cumprir e não deixar acontecer o que não era para acontecer. Então, nessa situação, principalmente uma pessoa, eu sei quem que é a pessoa que perguntou, né? Eu vou até falar dele aí, que é da sua região. Eu posso falar o nome dele, Geraldo? Tem algum problema? Eu acho que não tem problema nenhum, não. Ah, legal. Então, eu sou Lemar, né? Que é um produtor de café aí da região do Espírito Santo, lá de Conceição do Castelo, que é um dos guerreiros nossos aí, né? Que faz parte da nossa alimentação, porque eu acho que 90% da população mundial não fica sem um cafezinho, né? E o Solemar é um dos produtores aí de café do nosso país. Então, com certeza, Solemar, a situação vai ficar melhor para todo mundo, para todo produtor, principalmente para esse pessoal que hoje a gente vê muita exploração, né, do sistema nessa área de agronegócio, né? Porque o preço que realmente era para os produtores ganharem fica na mão de instituições organizadas que ele não consegue nem ter acesso à venda grossa da situação, porque é esse pessoal que faz esse controle, né? E sem falar, o comendador, da possibilidade de novos sistemas de cultivo do café mais inteligentes, com mais tecnologia, sabe? Que substitui também um pouco essa mão de obra que. Sim, exatamente. Quando eu falo do acompanhamento a toda essa estrutura de agronegócio, é robotização mesmo, é colocar alta tecnologia para evitar o máximo de mão de obra, porque o Sonar ele quer mão de obra cada vez menos. Por quê? Porque o sistema nosso é invertido. O lucro vai estar na questão do consumo, nesses R$ 1.000 que as pessoas vão começar a utilizar. Então, elas vão começar a ter outras formas de fonte de renda que o Sonar desenvolve, que não tem nada a ver, pelo contrário, a robótica está chegando, a mecanização já chegou. Então, quanto menos pessoas estiverem trabalhando, o Sonar já está preparado com esse novo formato de sistema para essas pessoas, que é trabalhar menos, ganhar mais e viver mais, né? Essa é a situação nova. Viver com que a mais gente qualidade de vida, né? Sim, e o empreendedor, ele não vai ser afetado, pelo contrário, ele vai ganhar muito mais, porque todo ramo, todo empreendedor, a partir do momento que a gente fala de de uma ampliação de PIB de 30% no primeiro ano, só com essa distribuição dos R$ 1.000, quem que vai, esse valor ele vai se pulverizar
com as pessoas que têm negócio, com as pessoas que são prestadoras de serviço, com todo mundo. Hoje, esse dinheiro ele é usado de forma duvidosa, errada e criminosa pelo sistema. E a gente vê isso na televisão todos os dias. Mas e aí? Exatamente. O que a gente propõe é liquidar essa situação. E na raiz. E a raiz é o quê? É trocar o sistema, que é o sonar um novo sistema da ORS. E para isso acontecer, a gente tem que ser a maioria. Né? Então, e é em tudo, né, Geraldo? Não é, os problemas eles estão em todas as cidades, em todos os estados e na federação. Os problemas são os mesmos, é a má administração do que é nosso, né? Nós estamos falando aí de trilhões. Né? Porque Fora que foi roubado, a né? verba vem, né? Todo ano. Mesmo em É, pandemia, você vai ver. A última vez que eu vi o impostômetro, que eu não acredito muito naquele impostômetro, mas tem esse detalhe. é uma referência, né, que a gente usa, ele estava chegando já estava chegando em 1 trilhão, tá? Já está chegando em 1 trilhão, e nós estamos no mês 6, né? Então, mesmo em pandemia, você vê, mas espera aí, cadê eles estavam falando, os estados estavam falando, tanto que pediram dinheiro para a federação, que não estava tendo arrecadação, que não estava tendo, bom, mas está lá, 1 trilhão. Praticamente a mesma coisa do ano passado que não teve pandemia. Então, tem coisa errada. A gente sabe, né? Tanto que o Sonar, um novo sistema da ORS, existe. Que a gente sabe que está tudo errado. Lembrando que a gente não tem nada contra as pessoas, a gente tem contra o sistema. E o sistema é formado por 3% das pessoas do nosso país. Então não é justo 3% estar responsável por tudo isso, que é nós que criamos e enchemos esses valores para chegar até eles, né? Cada um de nós. Ok, Geraldo? Sim. Vou passar agora para o Anderson. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Geraldo, pelas palavras aí. Eu sou o Anderson, coluna da ORS, aqui da cidade de Americana. Né? Estamos tendo a luta para a implantação do Sonar, um novo sistema da ORS. E eu achei interessante o assunto que foi levantado aí hoje sobre produção e tecnologia, robótica, né? Porque eu sempre estive dentro desses assuntos, estudando, acompanhando. Quem também acompanha vai ter a compreensão e vai entender o que eu vou falar. A gente vê pela história aí, nós vemos os robôs tomando espaço para a produção humana, né, num nível bem constante. Desde a Revolução Francesa, para cá, a evolução das indústrias, né, enfim. A gente tem que se atentar a isso, pessoal, e começar a se adequar, porque o funcionário no sistema do OS vem para poder equilibrar essa balança, essa questão, pois a tecnologia quântica está batendo na porta, o futuro está bem próximo. Né? Uma hora, os robôs vão acabar fazendo toda a mão de obra do ser humano. Né? Isso é inevitável, isso vai acontecer. Né? Hoje a gente já tem até drones fazendo entrega. Aí eu fico perguntando, né? E os entregadores? Né? Hoje, bem, a gente está tendo movimentos, né, de todo o Brasil sobre essa questão. Os humanos estão acabando sendo usados aí num ciclo de trabalho bem exploratório, né? É bem, como eu posso dizer, abusivo, né? A forma que os aplicativos de entrega e de transporte têm abusando dessa situação do país, né? Do desemprego, da falta de trabalho, do baixo nível educacional dessas pessoas que às vezes não conseguem adentrar a um outro mercado de trabalho, né? E então, assim, é importante a gente começar a refletir sobre isso e tratar esse assunto para essa distribuição,
diminuição da hora de trabalho, porque uma hora já não tem espaço para todos, né? Já é competitivo e acirrado demais. E vai cada vez mais ficar pior. Eu lembro histórias que meus pais contam bastante, na área de didática e de formação, né? Quem tinha antigamente um curso de datilografar se destacava no mercado, né? O quê? Porque dominava essa tecnologia, essa técnica, né? Então tinha um destaque no mercado. Se você reparar pela evolução, cada dia mais isso é mais exigido do ser humano, né? Hoje, se você não tiver um inglês, se você não tiver um curso profissionalizante, um curso técnico, ou um curso simples de administração, de graduação, você está fora do mercado praticamente. Você tem que procurar uma outra forma de trabalho, né? Então, o Sonar, o novo sistema da ORS, vem já preparar as pessoas, né, vem acolher o ser humano nessa forma mais digna de sobrevivência, para que a gente possa ter qualidade de vida melhor, né? A gente usar toda essa tecnologia que a gente tem, né, todo o conhecimento que a gente tem, e usar isso em prol da evolução do ser humano, dar valor à vida, né? Todas as vidas importam. A gente não precisa pisar na cabeça de ninguém para poder ir para frente, né? Acho que a gente pode dar as mãos e ir para frente juntos, né? Esses parâmetros de divisão que fazem, o sistema faz a gente entrar em atrito constantemente, né? Porque é isso que eles querem, né? Dividir, dominar, colonizar, para poder controlar, né? E continuar no poder. Então eu queria fazer um pedido aí para toda a cidade de Americana, a região, o Brasil inteiro, na verdade, né? Porque tá difícil, pessoal. A gente tem acompanhado aí as notícias, né? Ainda mais agora na pandemia, fica cada vez mais difícil. A gente morrendo no hospital por negligência, criança morrendo na rua, né? Criança de 15 anos, criança de 10 anos, né? Polícia matando, gente passando fome. É triste, mas a gente tem que falar, não tem como. Não é fazer um sensacionalismo aqui, muito menos vitimismo. É a realidade, né? A gente tem que falar sobre. Enquanto a gente não falar sobre isso e a fundo sobre essa desigualdade extrema, né, que existe, que é o causador de todos esses males, de todos os problemas da sociedade, é a desigualdade. Não tem como fugir disso. A partir do momento que você cria uma desigualdade, você já cria vários problemas. Então, o Sonar, o novo sistema do IRS, vem trazer esse equilíbrio da balança. Ainda, vocês querem dizer que não vai ter mais desigualdade, não vai ter mais crime, não vai ter mais... É possível que tenha, sim, ainda, mas numa quantidade mínima. Tem que ver o lado maior positivo dessa implantação desse novo sistema, né? E depois com os problemas, com os desafios que forem surgindo, né, junto com toda a população, aí sim, porque dentro do Sonar a população vai ter voz. Dentro do Sonar a população realmente vai mandar. Dentro do Sonar a gente acolhe todos e aproxima todos e não se distancia. Então, com essa união, a gente vai conseguir resolvendo os nossos conflitos, nossos desafios após essa implantação. Então, por favor, filicem a ORS, nós não somos um partido político, nós somos um movimento de pessoas voluntárias, nós precisamos ter isso documentado, mas na hora certa, a gente tiver com o pé na porta, a gente jogar os documentos assim, vão perguntar quem são vocês, falar que é aqui, ó, quem a gente é. A gente é o povo, a gente está com a maioria aqui representando um novo sistema, o Sonar. Por favor, com licença, se retiram. Tá? Então, é isso que eu tenho para falar por hoje, pessoal. Muito obrigado. Legal, Anderson. Só para aproveitar, falando que você comentou dessas pessoas que, a partir que o sonar é implantado e as pessoas no sonar implantado dificilmente elas vão ter algum tipo de necessidade básica, por exemplo, morador de rua, o sistema nosso ampara tudo isso. Vai ter lugares, o sonar, que vai pegar esse pessoal que está fora da realidade humana, na verdade, e vai fazer um tratamento, porque essas pessoas precisam não só de dinheiro, elas precisam de tratamento, elas precisam de apoio
Nós vamos ter tudo isso. Isso aí faz parte do sonar também, Anderson. Então, muito difícil. Você não vai mais ver criança ficar pedindo as coisas em semáforo, essas coisas aí. O sonar, o efeito colateral imediato já é nessa situação, que é o que mais angustia todos nós. Eu, principalmente, eu não aguento isso de ficar. Todo lugar você vê criança pequena sendo manipulada, às vezes pega dinheiro porque os pais nem compram alimento, compram droga. Então, tudo isso vai ser monitorado. As pessoas que não virem até o RS para se cadastrar, nós vamos localizar, todas as cidades vão estar estruturadas e vão estar visualmente vendo isso. Nós vamos buscar essas pessoas, nós vamos tratar essas pessoas, nós vamos preventivamente trabalhar toda essa situação de efeito que o sistema gerou, que são muitas pessoas nesse quadro, né? Vamos usar o exemplo como chama lá, aquela Cracolândia, né? Verdade. Acontecer. Nós não vamos chegar ali com uma tropa de choque para meter o pau em todo mundo, não. Nós vamos chegar, acolher, levar para um lugar organizado, onde tem água quente, onde tem lugar para dormir, onde você tem médico, onde você tem assistente social, onde você vai ter toda uma estrutura que vai cuidar do ser humano de forma ímpar. Cada um é um. Então, a gente tem dinheiro para tudo isso. O Sonar, o novo sistema da OES, tem todo esse projeto desenhado. E a gente, para implantar isso, a gente tem que fazer o que a gente já sempre vem pregando e falando. É conscientizar a maioria para a gente poder virar essa pirâmide desse sistema e implantar o Sonar que trabalha de forma ímpar com cada ser humano, né, que a gente faz. Janaína, agora nós vamos. A Janaína vai estar falando, tá me ouvindo, Janaína? Pode falar, Janaína, fica à vontade. Boa noite, eu sou Janaína Alves, sou coluna da URS da cidade de Barretos. Quero convidar toda a população barretense que venha conhecer o projeto Sonar, que em prol é humanitário, em prol da população. E fico muito feliz de estar hoje aqui, né, podendo estar fazendo uma live. E quero também mandar um abraço enorme para todos aí dos predinhos, né? Confiando em Deus, a gente vai ter uma grande vitória. E eu queria muito, assim, que o pessoal de Barretos, se tiver interesse de conhecer o projeto Sonar, a gente temos o grupo da URS Barretos, né? E aos familiares também do sistema prisional, também, sem preconceito nenhum, que não temos desigualdade de classe social, de classe nenhuma, somos todos humanitários, estamos juntos, e que futuramente aí a gente também vai ter um apoio para as famílias do sistema prisional que sofrem com muita opressão, muitos descasos, principalmente nesse momento de epidemia que vem sofrendo muito. E também ao pessoal que sofre com muito descaso na área da saúde com a falta dos medicamentos das crianças especiais, né? Então essa luta aí, eu acredito que é uma luta que não vai ser em vão, que é um projeto que a gente tem, o Sonar, é que venha diminuir um pouco o sofrimento da população. E é isso, pessoal. Um forte abraço a Barretos, um forte abraço para todos. Obrigado, Juliana. Tá sem áudio, Ricardo. Ricardo? Problema na conexão? Não, eu acho que o Ricardo tá sem áudio lá. Ricardo, dá uma verificada no seu áudio. Geraldo. Aí, Sim. foi. Geraldo, vamos lá então. Agora você fala mais um pouquinho e já finaliza, que nós estamos indo para os finalmente da transmissão. Então, comendador, eu tenho mais assim, uma pergunta, né, que me passaram para mim. Não sei se pode ser exatamente respondida, mas
É simplesmente essa questão dos R$ 1.000, que muita gente acredita que o país pode quebrar, né, com essa distribuição dos R$ 1.000 por CPF. E o que Sim. você acha disso? Isso é o nosso dia a dia, né, Geraldo? Todas as colunas, as dúvidas que mais a gente tem referente ao Sonar é a questão de se eu vou ter trabalhador a partir do momento que essas pessoas começarem a receber R$ 1.000 e não quiserem mais trabalhar, e a questão de da onde vai sair esse dinheiro também é uma das dúvidas que as pessoas têm. Bom, nós já discutimos muito isso a nível de academia, a nível de Banco Central, a nível de Fundo Monetário Internacional, que são instituições que controlam a economia a nível mundial. E eles falam que o Sonar, um novo sistema da ORS, é comparado a uma substituição a nível histórico de tudo que aconteceu até hoje em termos de distribuição humana, né, a nível de envolvimento com o Estado, com monarquia, com democracia, e com tudo que a gente viveu até hoje a nível histórico. Esses grupos são favoráveis, eles assinaram de forma positiva que isso seria uma transformação da água por vinho, né, que geraria a erradicação da fome, eles enxergaram tudo isso. A questão de valores, da onde saem esses R$ 1.000, é totalmente possível, porque é como a gente fala sempre no início, esses valores eles vão ser utilizados 1/3 da tributação total nacional, vai sobrar 2/3, 1 terço, hein? Imagina um só, hein? terço vai sobrar 2/3. Os três poderes, nós nesse meio de caminho, nessa implantação, nós vamos reduzi-los em termos de estrutura e de valores. Então, você vai ter uma redução de despesas muito grande, sendo que a gente fala que em até 10 anos o Sonar ele vai chegar a R$ 4.000 por cidadão e não 1.000. E isso vem inicialmente dessa situação de 1/3 e também da questão das concessões públicas mistas e privadas, que é onde está um volume considerado também de recursos, que 1/3 do lucro real líquido dessas concessões públicas mistas e privadas vão se somar a esse outro 1/3 da questão tributária. E com essa soma a gente fecha os números nos R$ 1.000 para pessoas a partir de 18 anos e os 30% disso para as pessoas de 0 a 18 anos. Essa é a resposta. E a pessoa que tem essa dúvida, se ela fizer uma pesquisa, ela vai bater esses números, entendeu? Porque é matemática, não tem como criar dinheiro que não existe, tá? O Sonar. Olha só que coisa interessante, ô comendador. Igual a população do sistema prisional, acho que está chegando próximo de 1 milhão, se eu não me engano, né, de pessoas. 800.000 pessoas. Então, imagine só com esse projeto solar implantado, esses R$ 1.000, essa possibilidade toda, com certeza você não vai investir tanto em cadeias, porque já não vai ter tanta criminalidade e pessoas para encher essas cadeias. Então, com isso, você sobra dinheiro para outros investimentos. Sim, mas o sistema prisional, Geraldo, ele está naquela soma de três poderes, entendeu? Ele envolve a questão do executivo e envolve o DEPEN, que distribui dinheiro para os estados e para os municípios para a questão de segurança pública. Quando a gente fala de uma questão de sistema prisional, mesmo você colocando o valor médio lá de 3.000 por preso, o valor não passa de bilhão, tá? Nós estamos falando de trilhões, pouquinho Sim. dinheiro, entendeu? O sistema ele fez ele moldou toda a estrutura de governamental dela a nível de município, de estado e de união, que no mínimo 30, 40% do dinheiro que vai para lá desses quase 3 trilhões de arrecadação
tributária, 30% disso, 40%, não fica nem no nosso país, porque vai para as mãos de pessoas mal intencionadas que fazem o que todo mundo sabe que é feito. Então, isso é feito desde um município, nos estados e pela União. Não é por causa do governo A, B, C. Todos são assim, porque a gente não ataca nenhum nome deles aqui. É tudo igual, é tudo farinha do mesmo saco. Na questão de sistema, eles utilizam toda uma estrutura que se diz democrática para serem os maiores homicidas, genocidas da história. Entendeu? Se a gente parar essa para é a analisar... realidade, né? Agora, como que muda isso? Como que muda isso? Vamos despertar as pessoas. Nós aqui estamos despertados. Muitos, hoje já são milhares de filiados despertando. É o que a gente está buscando. Primeiro desperta, aí desperta o seu semelhante. E assim vai. Pode falar, Anderson. Dentro disso que você falou, né, do dinheiro que some praticamente, né, Ricardo? A gente pode ter uma noção pela dívida pública, né, que consome aí dos impostos praticamente 40%, mais de 40%. Né? E até um assunto que tem sido muito questionado, que a mídia não mostra, a mídia não fala, né, mas a gente acompanha a realidade, né, das organizações aí que têm feito um trabalho sobre isso, e desde o governo do Lula, né, que eles tentam fazer essa auditoria completa do Estado, né, com a participação dos cidadãos, né, só que eles vetam. Lula vetou, Dilma vetou, Temer vetou, Bolsonaro vetou. Todos, ou seja, né? Sim, já houve a CPI sobre isso, né? Foi levantado tudo, as falcatruas. Não passa nada. Verdade, então, e a mídia não quer falar sobre isso, os políticos não falam sobre isso também, né? Ainda mais nessa época de eleição, quem tem coragem de falar sobre isso? Não. Existem coisas que o sistema nunca vai falar, que a mídia não vai falar, por quê? Porque é bem mais embaixo a situação, entendeu? Nós estamos falando de situações que são pactos, né? Pactos entre eles, entre o sistema. E a gente sabe, além de saber da conta, a gente sabe com quem está esse dinheiro. Você sabe disso. Nós sabemos. A gente tem a URS tem uma estrutura de inteligência humanitária. Nós estamos em todos os lugares, olhando tudo. A gente sabe onde está. Vai chegar uma hora que nós vamos buscar tudo isso, se Deus quiser. Inclusive, a gente tem um documento, um folder, né, que tem esse item 6 aí, que fala sobre a inteligência, a criação da IRP, né? Inteligência Revolucionária do Povo, que vai se aproximar, fiscalizar os 3 poderes e buscar toda a riqueza que foi destruída. Né? A questão já que você comentou, né, nesse material nosso, a questão de segurança, através da IRP, vai se unificar toda a questão de segurança pública, né? Então, polícia civil, militar, exército, se torna uma única força de segurança. O SONAR tem toda essa reestruturação, né? Tem toda essa reestruturação. Aproxima mais da comunidade, né? Isso é importante, né, cara? Lógico. E outra coisa, nós sabemos que a partir do momento que você dá a condição econômica para o ser humano, você transforma a pessoa vai ficar mais em paz, a pessoa vai dormir melhor, ela não vai ficar tanto doente. Por quê? Porque o que, infelizmente, acaba com as famílias, não só do Brasil, mas de todo mundo, é a questão da estabilidade financeira, do capital. O capital foi instituído, o império instituiu, democracia, monarquia, e aí? Como fica quem não tem condição? Morre. No SONAR, não. O SONAR nasceu, vai ser cuidado. É diferente. Muda tudo. Inverte tudo. Não tem mais essa de debate, não tem mais essa de o meu semelhante é melhor do que eu ou vice-versa. Acaba isso. O que vai ter, que nós vamos não travar nunca, é a liberdade de alguém que quiser ter mais do que os R$1.000, ele vai ter o direito de ir atrás. Trabalhar.
A meritocracia continua existindo, né? Essa distribuição dos R$ 1.000 é para extinguir essa desigualdade e o que gera muitos crimes, né? Porque às vezes a pessoa, por que a pessoa rouba? Por que ela vai atrás de dinheiro dos outros? Porque ela não tem amparo, não tem sistema, o Estado hoje não ampara o cidadão de forma digna. Exatamente. A grande necessidade da humanidade é uma estabilidade para se alimentar e para se vestir e para ter um teto para se cobrir do tempo. Só. Entende? Então, o que acontece? A gente pontua de forma inicial isso. Você vê que o Sonar, o novo sistema da ORS, os 5% do conteúdo dele é exatamente isso, essa base, essa estabilidade, essa independência financeira para o ser humano, desde quando ele nasce até a hora da morte dele. Então, ele tem essa paz econômica. Cara, é erradicação da fome, é fim de assistencialismo. A pessoa não vai ter que mais ficar se humilhando por uma cesta básica, ou, sabe, pedir para o vizinho, não vai mais ter isso, vai ter a casa da URS. Não, é humilhante, o que o sistema está fazendo hoje. É outro mundo, ninguém vai ser mais que ninguém. Será que é tão difícil dos nossos semelhantes não entenderem o que é tão básico em questão de vida, de sobrevivência? É muito simples. Então, é isso, né? A gente tem que... Se equilibra um pouco a balança, né? Peraí, Janaína. Eu fico muito indignado, Ricardo. Só para concluir, é o seguinte, as pessoas vêm e criticam essa forma de distribuição, né? Fala que a gente vai criar vagabundo, né? Que as pessoas não vão querer mais trabalhar. Só que, vamos parar de ser hipócrita e vamos raciocinar, vamos ser verdadeiros aqui no momento. O dinheiro existe, o dinheiro está lá, o dinheiro está sendo desviado, está sendo roubado, está na mão de verdadeiros vagabundos que não só não trabalham, mas assassinam nosso povo. Eu prefiro 1000 vezes esse dinheiro na mão do meu povo do que na mão desses safados. Exatamente. Não, mas você veja só o que está acontecendo. Eu acredito que o fato da tributação, eu até vou fazer um pequeno estudo em cima disso, mas eu acredito que o impostômetro, ele está nessa altura por causa dessa distribuição que teve desses R$ 600, que as pessoas fizeram o quê? Elas não foram gastar com besteira, elas foram se alimentar melhor. E o que está acontecendo? Os supermercados estão todos cheios. O agronegócio teve um aumento que nunca teve, de 18%. Você sabe disso, né, Geraldo? O aumento que teve. E a tendência é aumentar. E o BNDES já liberou praticamente quase 30 ou 60 bilhões para incentivo na agricultura. Por quê? Porque esse ano vai ser um ano atípico, vai crescer muito a questão do agronegócio, e no ano que vem, porque essa questão da pandemia está criando problema no mundo e as pessoas precisam comer. Então, o que está acontecendo? Em outros países também está sendo feito distribuição de dinheiro. Lá nos Estados Unidos, ele não está dando R$ 600, ele está dando $1.200. Sabe quanto que é $1.200 lá em real? Faça a conta. É mais de R$ 5.000. Você já imaginou aqui? Que o dólar está mais de R$ 5, né? Exatamente. Então, o que acontece? O Brasil, para mim, é o celeiro do mundo e vai cada vez mais... Ainda continuamos sendo a senzala. Então tem que mudar. E o que a gente propõe no Sonar, o novo sistema da ORS? Essa mudança democrática, sempre democrática, né? Porque a gente tem vários ataques entre nós. É duro quando a gente vê pessoas que entram nas nossas redes sociais e está totalmente travado em termos de entendimento, porque o Sonar é muito simples de entender. A gente não vai discutir outra pauta que não seja essa situação
da distribuição desse valor todo mês para todo mundo e do fim da questão da saúde, da educação, da moradia e de um transporte. Acabou, isso daí é meta, é base para a gente implantar. Implantou isso, pensa um pouco. Imagine, na sua casa, na sua, Geraldo, na sua, Janaína, R$ 1.000 mais aí. Ia ajudar, não ia? Sim, Então, você tem uma outra possibilidade, né? Outras possibilidades. Infelizmente, o maldito dinheiro, ele serve para os dois lados. Ele é a salvação, mas ele é o caos. Ele é o caos, ele é os dois. O Sonar está usando isso como solução. E dá, tem condição, matematicamente, então a gente não está preocupado com essa parte matemática, não. A gente gostaria que fosse mais rápido, né? Eu que estou nessa há quase 20 anos, exatamente. Eu só tenho que agradecer, porque hoje a URS é um exército, são milhares e milhares de pessoas voluntárias pelo Brasil todo, as colunas, que eu agradeço a Deus todo dia pelas nossas colunas, né? Então, a gente está crescendo, a gente está no caminho certo, entendeu? A gente está no caminho certo. A gente tem que... É difícil, mas a gente tem que ser persistente, insistente e nunca desistir, porque o principal a gente já começou. A gente já despertou, a gente sabe como é, como funciona, aonde tem que ir, e estamos programados e em missão para isso acontecer. Agora eu vou dar de novo. O Geraldo começou a falar, agora Anderson. Janaína. A Janaína. Janaína. Não, a Janaína é a última. A Janaína vai finalizar. Tá bom, então. Família, novamente aí eu quero agradecer a toda a Irmandade da URS que tem feito o trabalho de propagação do Sonar, né, tem trazido mais pessoas para perto da gente, para a gente poder passar essa programação, tirar as dúvidas, né? Parabéns, esse é o nosso papel, nosso principal papel social, nossa contribuição social dentro dessa organização é isso, é conscientizar as pessoas de que a mudança é possível, é real, né, é matematicamente comprovado, né, acadêmicos já provaram isso, e a gente precisa fazer essa transformação. Né? Então, eu quero pedir a todo ao povo oprimido, quando a gente fala que é o povo oprimido, eu queria também deixar claro isso, a gente não está classificando só uma cota de gente, tá? Todos nós somos oprimidos. Todo brasileiro está sendo oprimido por um sistema, né, que as ordens vêm de fora, vem acima. É um controle financeiro global que implicam suas regras, né, as suas vontades, e as políticas de cada país acabam aceitando, principalmente no Brasil, porque é duro aceitar isso, é difícil engolir seco. Então, se filia ao nosso movimento, nós não somos um partido, somos um movimento, né? Mesmo quem tem o título irregular, que já passou o prazo para regularização, para filiação não tem problema, tá? Mas vem pedir também, se conscientize sobre o voto, é importante vocês estarem com o título na mão, é a única arma que a gente tem, tá? Não existe outro caminho de fazer a mudança, é democraticamente, é dentro da regra do jogo, né? É adentrando na política, né? Por mais que também ela seja um sistema que a gente não aceita, que a gente acredita que deveria ser uma candidatura avulsa, né? Porque a partir do momento que você depende de um partido, né, onde existem umas pessoas ali dentro que vão escolher se você é permitido ou não se candidatar, eu já vejo como uma democracia livre, uma democracia realmente como ela é, tá? Então, regularize seu título e votem consciente, tá? Votem candidatos que estão realmente pelo povo, que estão lutando para transformar esse país através de exemplo e de atitude, tá? Obrigado. Legal. Eu vou responder uma pessoa que está aqui, a Daniele. A gente agradece, ela deve ser uma pessoa que não tem conhecimento ainda do Sonar, o novo sistema da URS, e ela perguntou a questão da saúde, né? Como seria? É o seguinte, a saúde pública e privada,
nosso país, a gente já é referência no mundo em termos de saúde, tá? Qual que é a diferença no Sonar e para como funciona hoje? O Sonar, ele unifica o público e o privado em termos de saúde, né? Não é que a gente vai lá e pegar o empreendedor que montou um hospital privado e tirar ele. Não, ele vai compor. Ele não vai mais cobrar da população. Quem vai pagar a conta é o sistema novo. Como o SUS paga, esse privado se unifica e se impede de não mais cobrar da população por questão de saúde. Então você cria uma saúde igualitária a nível de evolutiva, porque nós vamos o maior investimento do Sonar, um novo sistema da URS, é na questão de saúde e educação. São pilares, que são situações que, se não for o educador e se não for o médico e os profissionais dessas duas situações, você tem problema no futuro. Então, as bases elas têm que ser sempre evolutivas e igualitárias, não vai mais ter comércio. Então, não vai ter mais essa questão, Daniele, da cobrança por saúde da população e educação também, tá? Só para tirar a dúvida sua, Daniele. Obrigado pela participação. E se tiver mais dúvida, entra em contato pelo WhatsApp, a gente manda mais conteúdo para você poder ajudar o Sonar, o novo sistema da URS. Janaína, Boa noite, boa noite. vamos lá, vamos finalizar, quer falar mais um pouquinho e dar um tchau para todo mundo, e no próximo domingo a gente volta no mesmo horário. Não, eu quero chamar a população de Barretos, que é uma população muito sofrida, sofre muito preconceito, principalmente na nossa comunidade. E eu convivo na comunidade, eu vejo o descaso que a gente tem, muito por ser um bairro mais simples, considerado, né, de baixa renda. Então, a gente quer uma melhoria, porque os medicamentos têm muito faltado medicamentos para crianças especiais. E esse descaso com as crianças especiais, as pessoas especiais, a falta de respeito que a gente vê, né? Até em estacionamentos que pertencem a pessoas com especialidade, e a gente não vê uma fiscalização, tudo normal, como se pudesse, tivesse direito, né? Então, eu acredito que a população da nossa cidade, é muito carente nessa situação, né? Na área da saúde, nas faixas para cadeirantes, né? Poder se locomover na rua, alguns cadeirantes que têm essa dificuldade, e que a gente venha, toda a comunidade, né? Se unir aí e exigir os nossos direitos aí, que a gente tem os direitos, e tudo acontece na época da eleição, e depois da eleição a gente somos esquecidos, nossa comunidade é esquecida. Então, a gente tem que lutar, a gente mesmo da comunidade, lutar por nós mesmos. E conhecer aí o projeto Sonar, que vem diminuir bastante, né, a situação que a gente vê aí dos jovens e adolescentes indo para o mundo do crime porque querem um tênis, querem alguma situação e a família não tem condições para manter tudo, que é o aluguel, é o gás, manter os filhos, já é uma dificuldade. Então, isso vai gerando no adolescente uma mente que ele acaba indo para um caminho mais fácil. E com o projeto Sonar isso vai melhorar. A gente não vai mudar o mundo, né? Mas a gente vai amenizar muitos sofrimentos na nossa própria comunidade. É só isso que eu me digo. Legal. Boa noite para todos. Obrigado, Janaína. Obrigado a vocês e o pessoal da minha cidade de Barretos que se interessava em conhecer o projeto humanitário da URS. É só vir puxar que a gente está adicionando na URS Barretos. E estamos juntos, Barretos. Bom, então é isso. Obrigado, Anderson. Obrigado, Janaína, Geraldo, das colunas. Obrigado a todos os participantes. Obrigado também às outras colunas que ajudaram a compartilhar. E obrigado a todos também que venham a ver essa transmissão em gravação. Tá? Então, até o próximo domingo, no mesmo horário, às 8 horas. Eu agradeço a todos. Fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus, família.